amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós estamos terminando o comentário lento, porém profundo, dos relatos da paixão e da ressurreição de Jesus. Padre Anselmo, tem a palavra. A você que nos acompanha pela Rede Vida de Televisão, com grande alegria encontramos-nos mais uma vez aqui para juntos continuarmos meditando a palavra de Deus e, como lembrou muito bem o Padre, no encontro passado, nós faltamos apenas ler o versículo 8 do capítulo 16. E aí eu não sei se hoje o senhor quereria retomar a leitura e continuar dos versículos 9 seguintes. Não, eu não vou ler 9 seguintes, porque eles são deuterocanônicos, melhor, deuteromarcianos, foram escritos depois, e isto aqui nada mais é do que um sumário de outras aparições que se encontram em outros evangelistas. Eu não tenho por missão aqui falar ou comentar cada uma das aparições. São 15 aparições ao longo dos 4 evangelhos. Eu prefiro falar assim, de modo geral e de todas. Em primeiro lugar, o que eu queria dizer? Elas não são sequenciais, como nos relatos da paixão. É claro que nem podiam ser sequenciais. Por quê? Porque o ressuscitado aparecia ora aqui, ora lá. Ora para um aqui, ora para outro lá. Como fazer sequência disto? Não é absolutamente possível. Existem dificuldades não insuperáveis nos textos da ressurreição nos evangelistas. Por exemplo, diversos textos, diversos relatos de aparição têm uma única atestação. Dou um exemplo. Os 2, Cleofas e o seu amigo, que iam para Emaús, só tem em Lucas, em nenhum outro mais. Jesus que aparece a Pedro e lhe dá o cuidado das suas ovelhas, aparece apenas em João. Isto não deixa de ser um problema para nós. Mas existem silêncios intrigantes. Por exemplo, a aparição de Jesus a Maria Madalena é muito bem detalhada, mas nós não temos sinal de uma outra aparição de Jesus a uma outra Maria, a sua mãe. Nós não temos nenhum relato, fora a descrição de Paulo, de uma aparição a Tiago, que se tornou o líder da comunidade de Jerusalém. Paulo diz, apareceu a Tiago, mas não temos nenhum relato desta aparição a Tiago. Também não temos nenhum relato e nenhuma outra informação de uma aparição a mais de 500 irmãos, que Paulo menciona na primeira aos Coríntios, antes de todos os evangelhos. Nós não sabemos nada mais a respeito desses 500, a não ser aquela linha que Paulo diz. Portanto, silêncios intrigantes nós temos. Pode ser. É uma pessoal verificação minha, é uma pessoal conclusão melhor minha, que algumas aparições, como a Pedro, por exemplo, ou até a sua mãe Maria, tenham tido um caráter particular e não quiseram ou não fizeram com que fosse publicada. Um caráter particular,
um caráter pessoal, sem necessidade de propagar isto a ninguém. É uma opinião, não posso prová-la de modo algum. Mas as coisas se passam desse jeito, né? Nós temos as aparições aos 11, estas mais de uma vez, e estas aqui parecem ser o núcleo das aparições, as mais importantes, as que foram mais bem conservadas. Por quê? Porque os 11 eram realmente o núcleo e a ponte do Jesus terreno ao Jesus glorificado. Quando o Senhor fala nas aparições que nos desperta uma espécie de silêncio intrigante, isso quer dizer que elas ficariam, do ponto de vista histórico, um tanto enfraquecidas ou não, Padre? Não, simplesmente muitos esperariam, por exemplo, uma aparição a Maria, sua mãe, e nós não temos. Esse é o silêncio intrigante. Nós não temos nenhuma. Apareceu ou não apareceu? Se apareceu, pode bem ter se tratado de uma aparição particular. E nós nem sabemos quais as relações entre Maria e os evangelistas, se é que houve alguma. Os evangelistas são todos de segunda geração cristã, dos anos 70. A primeira, Marcos, e eu não creio que Nossa Senhora, no ano 70 da nossa era, estivesse aqui em vida. Ela deveria ter quase 100 anos de idade. Entende? Sim. Há comentaristas também, Padre, que, tentando fazer uma hermenêutica, uma interpretação destes textos da ressurreição, chegam até a concluir: na verdade, o ressuscitado apareceu uma única vez e a comunidade cristã, sentindo necessidade de fundamentar o fato, foi prolongando este fato. Essa é uma hipótese aceita? Não, porque seria uma pura invenção. Não seria sério isto. Isso desacreditaria. E mais, colocaria uma camisa de força em Jesus. Por quê? Se os evangelhos falam de múltiplas aparições, por que reduzi-la a uma só? Não apareceu às mulheres? Não apareceu Maria Madalena? Não teria aparecido a Tiago, a mais de 500 irmãos? Paulo estava errado, estava mal informado? Veja, é querer colocar tudo isto sob uma ótica moderna e querer interpretar isto aqui modernamente. Nós temos que respeitar o texto ou os textos e não colocá-los assim, à força, numa corrente só. Eu acredito que houve várias aparições. Agora, se quiser uma possível, não comprovada sequência, essa sequência seria primeiro na Galileia, primeiro algumas mulheres ali ao redor do túmulo. E não descarto também uma aparição a Cleofas e seu companheiro. Lucas não iria inventar este nome, Cleofas. E por que não inventou? Se inventasse o de Cleofas, por que não inventou o do outro também? Não é? Emaús é um lugarejo que não foi encontrado até hoje. Por quê? Não dizer um lugar mais seguro, mais bonito, ou mais edificante, ou maior, não é? Então, eu acredito que houve um núcleo muito primitivo que chegou a Lucas nos anos 80 oralmente. E ele deu uma forma que até hoje nós admiramos. Ele descreveu, por assim dizer, a partir do núcleo, uma liturgia eucarística. Primeiro a palavra e depois a partilha do pão. Né? Agora, que ele tenha inventado isto, não acredito de forma alguma. E a maioria dos exegetas não racionalistas também não aceitam isto, não. Houve aparição. Agora, é preciso também ter cuidado.
Se houve diversas aparições, houve também um período de aparições. Paulo diz que, por último, apareceu a ele também, uns 2 anos depois da morte de Jesus. Bom, Paulo significa não tinha conhecimento de nenhuma outra aparição de Jesus depois da dele. Então, a menos que ele tivesse bebido muita coisa sobre isso nos 15 dias que ele passou em Jerusalém, mas 15 dias são mais que suficientes para se conhecer a vida de uma pessoa. Quando esteve com Pedro em Jerusalém, ele fala disso na carta aos Gálatas. Ele deve ter recebido muito do Jesus terrestre, do que Jesus disse. Ele cita, não ao pé da letra, mas ele cita muito palavras ou textos que devem ter, de alguma forma, provindo de sua informação sobre Jesus. Por exemplo, quando fala a respeito do divórcio, ele distingue o que é meu, o conselho que eu dou aos não casados, digo eu, e depois, para os casados, isto não digo eu, diz o Senhor, não se separem. E se se separarem, não se casem ou se reconciliem. Ele distingue o que é dele pessoal e o que vem diretamente do Senhor. Ele deve ter tido uma boa catequese, mas o que eu queria dizer é que houve um tempo em que estas aparições se deram e houve um tempo em que não se deram mais. Lucas, por assim dizer, faz uma clausura deste tempo fundante com a ascensão num dia simbólico, 40 dias depois. Vamos fazer o intervalo e voltamos.